Amém? Graça e paz. Cris, de novo. Tudo bem? Deus abençoe. O Senhor tem uma nova história para cada um de nós, irmãos. E muitas vezes a gente passa por lutas, né? E o objetivo de Satanás, às vezes, lançar lutas em nós é que nós venhamos a esquecer que Deus tem uma nova história para nos entregar. E Ele tem uma nova história para te entregar, Ele vai te entregar na medida da sua fé. Não é assim que Deus fez? Sempre fez através de Jesus. Mulher, a tua fé te salvou. Né? O Senhor sempre fala isso. A tua fé te salvou. Significa que dependendo dEle, a bênção está garantida. Mas ela só vai chegar em nós se a nossa fé for do tamanho daquilo que Deus quer para nós. Amém? Provérbios capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo todo? Podemos ler? São 30 e poucos versículos, irmão. Você não gosta de ler Bíblia, não? Tu vai ter que ler Bíblia. Olha o título. O sábio ama e obedece a Deus. O sábio ama e obedece a Deus. Provérbios capítulo 3. Vamos ler? Diz assim: Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças. Capítulo 3, né? Provérbios. Mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Olha isso. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Ata-as ao redor do pescoço e escreve-as na tábua do vosso coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Preste atenção, irmãos. E se encherão com fartura os teus celeiros, e assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho, a quem deseja todo o bem. Bem-aventurado é o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo do ouro fino. Mais preciosa é do que os rubis mais puros, e tudo que podes ambicionar não é comparável a ela. Ao passar pela vida, na mão direita a sabedoria te garante longevidade, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis, e de todas as suas trilhas conduz a paz. A sabedoria é a árvore que oferece vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será muito feliz. Por meio da sua sabedoria, o Senhor firmou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus, pelo seu conhecimento as fontes mais profundas se rompem, e as nuvens gotejam o delicado orvalho das manhãs, e as chuvas de tempo em tempo. Filho meu, não se apartem estes ensinos dos teus olhos. Guarda em teu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso. Porquanto serão vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu pescoço. Assim andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé.
Quando te deitares, jamais temerás, repousarás e o teu sono será tranquilo. Não te afligirás com a iminência das calamidades, nem da ruína provocada pelos ímpios, porque o Senhor é a tua segurança em qualquer circunstância e guardará os teus pés de caírem em ciladas. Sempre que possível, não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Não respondas simplesmente ao teu próximo, vai e volta amanhã e eu te darei algo. Se o tens disponível agora e podes ajudar. Não planejes o mal contra o teu próximo, que confiantemente mora contigo ou perto de ti. Jamais acuses ou desmandes com alguém sem razão, especialmente se essa pessoa não te fez um mal evidente. Não tenhas inveja de quem é violento, nem adotes qualquer dos seus procedimentos, porque o Senhor detesta o perverso, porém ao justo ele trata como seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele ri com o desprezo dos arrogantes zombadores, entretanto concede graça aos humildes. A honra é a preciosa herança dos sábios, mas o Senhor expõe os insensatos ao ridículo. Irmãos, que provérbio, hein? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te louvamos por aquilo que tem falado já, simplesmente pelo fato de lermos a tua palavra. Mas, Senhor, nós queremos mais de ti, Senhor. Queremos ouvir os teus conselhos para nós nessa noite. E como filhos que somos, Senhor, chegamos perto do nosso Pai agora e clamamos a ti, Papai. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Nos orienta, nos instrui, fala conosco, nos disciplina, Senhor, porque nós entendemos que o teu amor se manifesta também na disciplina. Nos ajuda, Senhor, a estarmos de pé. Nos ajuda, Senhor, a identificar o ataque do maligno. Nos ajuda, Senhor, a identificar aonde estamos certos e aonde estamos errados. Nos ajuda, Senhor, a sermos como Jesus, para que possamos um dia entrar no reino dos céus, Senhor. Te louvamos nessa noite pela tua presença nesse lugar, Senhor. Que esse culto seja um culto agradável a ti, onde as palavras que forem ditas, Senhor, sejam ditas segundo a tua vontade. Sempre, Senhor, que saiam do teu trono direto para nós. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Provérbios 3. Quando eu estive em Uberaba, o pastor Charles pediu para que eu entregasse uma palavra de oferta. E a palavra de oferta estava dentro desse capítulo aqui. E a palavra de oferta que eu levei para eles lá foi essa: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso contribuirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, e assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. A grande questão é que quando a gente prega esse tipo de palavra, a primeira coisa que salta aos olhos é o versículo 10, não é isso? E se encherão com fartura os teus celeiros, e assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Né? Se encherão com fartura os teus celeiros. Celeiro, na época, eles usavam para armazenar semente, não é? Semente para fazer pão. Então ele estava dizendo, olha, você vai ter no teu poder sementes à vontade, alimento à vontade, e você vai ter também
né, que ele completa dizendo aqui: assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Quando ele fala de vinho aqui, ele está falando da alegria do Espírito Santo. Ele está dizendo que se eu tiver essa bênção aqui, eu vou ter Jesus e eu vou ter o Espírito Santo para me guiar. Né? O vinho fala da presença do Espírito Santo. Mas a grande questão que quando a gente prega sobre isso, e num primeiro momento o que salta aos olhos nossos são essa parte, é que na verdade a gente não entende que existe algo antes disso. Para que isso aconteça na minha vida, para que a minha vida se encha com fartura, meus celeiros, para que transborde de vinho os meus reservatórios, eu preciso fazer alguma coisa antes. Eu preciso cumprir algo que Deus está me orientando a fazer antes, né? E aí quando você vai ler, a primeira coisa que ele fala no versículo 5 é: confia no Senhor de todo o teu coração. A pergunta é: o que é confiar no Senhor de todo o coração? Quando que eu confio no Senhor de todo o meu coração? Quando? Quando eu deixo Ele agir. A grande questão é: será que eu tenho deixado Deus agir na minha vida? Ou eu tenho tomado partido da minha vida, eu tenho tomado a rédea da minha vida, eu tenho feito aquilo que eu acho que eu devo fazer? Você repara uma coisa: quando é que eu sou testado? Quando eu confio no Senhor. Eu sou testado quando eu confio no Senhor, se eu realmente confio no Senhor, quando eu estou na escassez. Esse é o momento que eu vou ser testado, se eu realmente confio no Senhor. Mas o Senhor não está dizendo para eu confiar no Senhor só na fartura. Ele disse aqui, ele está dizendo assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Ele não está completando dizendo assim, confia no Senhor de todo o teu coração somente nos momentos bons da sua vida. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, confia no Senhor. E ele sabe que a nossa vida, muitas vezes, vai passar por dificuldades. Porque a palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Durante muito tempo na minha vida, quando eu nem era daqui dessa denominação, comecei lá na minha denominação antiga, não se conhecia a Bíblia, não se lia a Bíblia direito. A gente ouvia alguma coisa e replicava, igual um papagaio, sabe? Ouvia alguma coisa que alguém falava e você falava também. Só que eu aprendi depois de muito apanhar, que eu preciso conferir o que está escrito, irmão. Eu não posso simplesmente confiar em uma palavra de alguém, uma palavra bem dada, uma pessoa que consegue falar bem, que se expressa bem, simplesmente confiar nisso e acabou. Não, eu tenho que conferir na palavra, eu tenho que saber se está escrito. E muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí a pessoa completava, e vós vencereis também. Você vai ver o texto, se existe esse pedaço, e vós vencereis também. Não tem. Só diz assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem está falando isso? Jesus. Então ele está dizendo que ele venceu. Eu posso até interpretar que se eu tiver Jesus, eu também vou vencer. Certo? Mas não está escrito isso. Então eu preciso entender que quem vence as batalhas do meu dia a dia não sou eu, não é você, não é o seu braço, não é a sua força, mas é aquele que é sobre tudo, aquele que venceu todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo e venceu tudo. Então, você pode imaginar qualquer coisa que você esteja passando, ou que você já passou, seja ela na área sexual, seja ela na área financeira, seja ela na área física, Jesus passou por todas as lutas. Agora, por que Jesus passou por todas as lutas, irmãos?
para que ele pudesse mostrar para nós que em Cristo Jesus, aí sim, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. O grande problema é quando a gente acha que eu consigo vencer sozinho. Esse é o grande erro do evangélico. Esse é o grande erro do crente. Eu consigo vencer as minhas próprias batalhas. E não vai conseguir. Você vai até perdurar por algum tempo. Dependendo da sua resiliência, o seu grau de resiliência, você vai até resistir por algum tempo. Mas vai chegar uma hora que a luta vai ser tão grande, que se você não tiver com Jesus, você vai sucumbir. Por isso que ele está dizendo assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração. De todo o teu coração. Por que Jesus fala de todo o coração? Porque a palavra também diz que é do nosso coração que procedem as saídas da vida. Então eu preciso entender que Jesus está mostrando para nós assim, olha, o grande problema do ser humano é o seu coração, que fala da sua alma. Quantas e quantas vezes a gente confunde alma com espírito? Quantas e quantas vezes a gente confunde um mover com a presença de Deus, e às vezes não tem nada da presença de Deus. E às vezes o silêncio tem a presença de Deus, e o mover não tem nada da presença de Deus. Quantas vezes, irmãos? Eu mesmo fui um que já confundi muitas vezes. Então Jesus está dizendo para nós, confia no Senhor, de todo o teu coração. E ele vai completar algo que é tremendo, ele vai dizer assim, ó, e não te apoies no teu próprio entendimento. Já viu aquela pessoa assim que você vai evangelizar e ela diz para você assim, não, mas isso eu já conheço. Eu já sei disso aí tudo. Tudo que você está me dizendo, tudo que você está falando comigo, eu já sei. Tem uma história que você conhece na Bíblia que é muito, muito conhecida, que Jesus estava lá pregando e chegou um jovem rico perto dele e disse assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Qual é a sua busca hoje para mim? Fala para mim. Qual é a sua busca maior hoje? Sua busca deve ser, vou falar, se não for, você pode falar outra coisa aí. Mas deve ser, como que eu vou entrar no reino dos céus? O que eu tenho que fazer para estar lá com ele um dia? Porque para essa terra aqui, irmãos, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, o que você vai esperar dessa terra? O que você vai esperar disso aqui? Você vai ter decepção, você vai ter ingratidão, você vai ter um monte de coisa. Mas Jesus está dizendo, no mundo você vai ter aflição, mas eu venci o mundo, então eu tenho que entender que tudo que eu preciso fazer é só confiar no Senhor de todo o meu coração e não me apoiar naquilo que eu acho. O Evangelho de Cristo não se trata de nós, irmãos. O Evangelho de Cristo se trata de Cristo. Não é do Emanuel. Senão eu teria criado um outro kardecismo, né? Não tem a Bíblia do kardecismo? O Evangelho segundo Allan Kardec. Não é segundo Jesus Cristo, é segundo Allan Kardec. Se eu quisesse criar um evangelho para mim, um evangelho segundo o Emanuel. Mas não, eu quero viver o evangelho de Cristo. É Ele que é o centro, Ele é o que é o principal, Ele é que comanda, não sou eu, não é você. A grande questão é que nós queremos viver o evangelho de Cristo vivendo da nossa moda, do nosso jeito. Eu tenho que viver o evangelho segundo a minha vontade. Então não é o evangelho de Cristo, é. O evangelho de Cristo não é esse. O evangelho de Cristo é você confiar nele de todo o teu coração e não se apoiar no seu entendimento. Preste atenção uma coisa que eu vou dizer aqui, que muito tempo atrás, na minha outra denominação primeira lá, falavam para mim, era uma bobagem. Falavam assim, você não precisa estudar teologia. Você não precisa estudar coisas sobre faculdade de teologia. Só que eles se apoiavam em textos desses, mas interpretavam de forma errada.
Eu não estou dizendo para você não estudar teologia, eu não estou dizendo para você não estudar a Bíblia, muito pelo contrário. Eu estou dizendo para você se apoiar em Cristo Jesus, exatamente como Ele ensinou. A grande questão é que quando eu digo que confio no Senhor e faço a minha vontade, as bênçãos que poderiam chegar até mim através de Jesus, elas nunca chegam. E nem vão chegar. Porque eu não estou fazendo a vontade de Jesus. Jesus diz assim, se alguém bater no teu rosto, todo mundo conhece esse texto, né? Se alguém bater no seu rosto, dá também a outra face. Se alguém te pedir o teu casaco, dá também a túnica. Se alguém te pedir para caminhar 1 milha, caminha 2 com ele. Você faz isso, irmão? Você faz isso, minha irmã? Se eu não faço isso, eu não estou fazendo o evangelho que Jesus me ensinou. Chegaram perto de Jesus e disseram assim, Senhor, quiseram fazer uma pegadinha com Jesus. E colocaram uma questão para cima dele e ele diz assim, e olha como é que Jesus ele é tremendo. Ele diz para eles assim, para os fariseus, o que diz a lei? E a resposta dos fariseus é assim, não matarás. Não está escrito isso na lei? Os 10 mandamentos, você vai lá ver, está lá, não matarás. Mas Jesus diz assim, eu, porém, vos digo. Olha o que ele pega a lei, ele faz assim, ó, leva lá para o céu. Ele tira da letra e leva lá para a eternidade. Eu, porém, vos digo, se tão somente odiares o teu irmão, você já está matando. Rapaz! Aí as pessoas falam assim, o pastor Emanuel é radical demais. Eu sou radical, irmão? Não, pode responder. Se você acha que eu sou radical, responde aí. Pastor Emanuel é radical? Pode falar. Eu estou aqui para ouvir. Quem é que falou isso? Fui eu? O evangelho é meu? O evangelho é de Cristo. Ele está dizendo para nós, se tão somente odiares o teu irmão, você já está matando. E a gente, quanta gente aí fora que a gente já matou? Quanta gente você já matou? Quantas? Basta alguém me contrariar, não é assim? Se alguém me feriu ou falou alguma coisa contra mim, não falta só para fazer aquele biquinho, né? Essa pessoa para mim morreu. Não é assim que a gente fala? Você está fazendo o evangelho de Jesus? Você está fazendo o seu próprio evangelho? Aí a gente fica falando dos kardecistas. Vou falar do kardecista? Se eu faço pior do que eles? Não, o kardecista está lá, fazendo as coisas dele lá. Eu sei que ele está fazendo. Mas e nós? Estamos fazendo o quê? O evangelho de Jesus precisa ser confiança. Se eu não confio em Cristo, a minha vida, a Ele, eu não estou vivendo o evangelho do reino de Deus. Se eu acho que eu realmente tenho que me sustentar, eu não estou fazendo o evangelho de Jesus. Jesus disse para nós uma vez que é algo tão tremendo que a gente às vezes esquece, né? Olhai para as aves do céu. O que elas fazem? Se eles não fazem nada, mas o Deus que está nos céus cuida tão bem deles, por que você acha que Deus não cuidaria de você? Por quê? Você é pior do que os passarinhos? Olhai para os lírios dos campos. Nem mesmo Salomão, no seu alto e sublime trono, se vestiu como eles. Mas mesmo assim, Deus que dá a eles essa vestimenta, para que no dia seguinte eles sejam lançados no fogo, será que Ele não vai cuidar de nós? Será que não, irmãos? O grande problema é que a gente não confia de verdade. A gente não confia de verdade. Se eu confio no Senhor de todo o meu coração, eu vou entender que Ele
vai me sustentar se eu fizer a vontade dele 100% na minha vida. Então tem uma condição aí. Se eu andar nos teus caminhos, se eu andar segundo a sua vontade, se eu fizer 100% a vontade de Deus para mim, ele vai me sustentar. Porque eu vou poder falar com ele: Senhor, tu não me disse? Tu não me disse que tu ia me sustentar? Tu não me disse que você ia me suprir todas as necessidades? Né? Qual é a sua necessidade hoje? Hoje eu estava conversando com uma pessoa, e é triste, porque a pessoa se diz evangélica, cristã, mas está vivendo uma vida de ímpio, no sentido de estar longe das promessas de Deus. Deus tem promessas para nós, irmãos, muitas promessas para nós, que só dependem de nós se nós estivermos debaixo da mão do Senhor. Sabe, tem coisas que Deus não entrega para você ainda, porque você ainda não entendeu onde é o seu lugar. Qual é o meu lugar? Qual é o seu lugar? O nosso lugar é no centro da vontade de Deus. É no centro, não é nem para a beirada, não é pelo cantinho, é no centro. Ah, pastor, só está me cobrando. Não estou cobrando não, irmãos. Eu estou falando algo que Deus me falou. Tem coisas que Deus só vai entregar para nós quando nós nos desfizermos das coisas velhas. Quando o Senhor encontrar em nós lugar, abrir espaço, sabe? Sabe aquelas reformas, aquelas coisas que você faz em casa, às vezes, está cheio de caixa de entulho, né? Não tem um negócio assim? Você vai lá, começa a pegar as caixas e começa a ver o que presta, o que não presta. Quando você vê, você juntou sacos de lixo e abriu espaço. Abriu espaço, você pode ter coisa nova. O Senhor está dizendo assim: eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoies no teu próprio entendimento. E aí vem algo que é tremendo, ele diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Uma coisa que eu posso te dizer: você vai ser provado em todos os momentos. Todos os momentos. Hoje foi um deles. Nessa conversa que eu estava tendo com essas pessoas, um começou a falar sobre política e sobre, né, quem está no poder e que não sei o quê. Se fosse em outros tempos, o pau tinha cantado, irmãos. Eu tinha baixado o porrete, porque eu não suporto, ou não suportava, ouvir falar daquela pessoa que está lá. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinar todas as coisas, não é isso? Uma vez, há muito tempo atrás, essa mesma pessoa estava conversando comigo na mesma discussão sobre política. Irmão, mas eu falei tanto, que eu perdi a oportunidade de alcançar aquela pessoa para Jesus. Hoje, de novo, essa mesma pessoa parou na minha frente e começou a falar as mesmas coisas. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: você vai agir como agora? Essa é a diferença de você ouvir a voz do Espírito. Reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos. Todos os caminhos. Vai ter momento que você vai ser colocado, às vezes, num caminho que você não gostaria de estar ali, né? Eu fui colocado numa situação que eu não escolhi estar naquela situação, mas eu estava. E eu vou agir como? Qual vai ser a minha postura diante daquilo que está sendo colocado diante de mim? A Bíblia diz assim: eis que coloco diante de vós 2 caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Mas eu vou dar um conselho para vocês.
escolhe, pois, o caminho do bem para que você viva. Então, escolher aquilo que Deus tem para mim é como se eu estivesse escolhendo a vida. Senhor, eu escolho viver. Eu escolho ser diferente desse mundo. Você sabe que a pessoa no final estava até rindo comigo. Uma pessoa que um tempo atrás, ficou chateadíssimo comigo. Muito tempo, né, atrás. Saiu esbravejando, saiu bravo. Eu falei, pô, nunca mais eu vou ter oportunidade dessa pessoa ver Jesus em mim. Mas Deus deu a oportunidade. Falou assim, ó, agora é a tua vez de novo. Ele está falando as mesmas coisas. Você está percebendo? A pessoa falando do meu lado assim, o Espírito Santo falou comigo assim, você está percebendo que ele está falando as mesmas coisas que ele falou da outra vez? Você está percebendo isso? Aí eu falava assim, Senhor, tô. Então você vai agir como? Como da outra vez? Ou você vai agir como eu te mando agir? Aí eu te pergunto, o Espírito Santo fala só com o pastor Emanuel? Não, irmão. Ele fala com você também. E por que às vezes a gente não ouve? Porque a nossa atenção está voltada para outras coisas. Eu presto atenção no telão, eu presto atenção no Marcos, eu presto atenção no não sei o quê. Mas eu não presto atenção na voz do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a voz do Espírito Santo é mansa e delicada. É, sabe, quase imperceptível. É aquela sensação. Tem gente que consegue ouvir a voz. Tem gente que, na maioria das vezes, você não vai ouvir voz nenhuma. Você vai ter uma sensação de que alguém falou alguma coisa. Essa sensação que você vai ouvir, você precisa ter o discernimento espiritual para saber quem é que está falando com você. Três vozes falam conosco nessa hora. Podem falar. A voz de Satanás, a minha própria voz ou a voz do Espírito Santo. Então, eu preciso ter os ouvidos abertos ao Espírito Santo e reconhecer a voz dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor. Porque ele é o pastor dos pastores. Ele é o nosso pastor. Então, ele vai nos orientar em todas as coisas. Você acha mesmo que Deus vai te abandonar no momento mais difícil que você está passando? Você acha? Deus não vai te abandonar. Mas você tem que entender que Deus, às vezes, utiliza essas coisas, essas situações, para nos mostrar como nós devemos agir. Esse texto aqui, foi engraçado que, eu já contei isso aqui, em 2018, eu estava em Uberaba e o profeta Davi Gruber falando sobre algumas coisas lá, ele para na minha frente e diz assim, está doendo, né? Eu falei, Senhor, está doendo, não está? Falei com ele assim, tá. Aí ele vira para mim e fala assim, tem mais 5 anos. O que você faz numa hora dessa? Fala para mim. Ele está dizendo para mim assim, tem mais 5 anos de luta ainda. Tem mais 5 anos de deserto. Você faz o quê, irmão? Minha irmã? É como se tivesse pego um balde de água fria, gelada, e feito assim, ó. Falei, Senhor, eu vim para Uberaba para receber uma bênção e o Senhor me fala um negócio desse. Eu cheguei a dizer assim, eu não vou receber essa palavra não. Eu não vou receber essa palavra não. Essa palavra não é para mim não. Mas os 5 anos passaram. Nós chegamos em 2023. No final de 2023, tinha um casal, amigo nosso, lá em casa. E eles lá conversando e tal, a gente, né, passando um pouco de experiência que a gente tem no Ministério de Libertação. Ele está sendo chamado pelo Espírito Santo para o Ministério de Libertação lá em Mato Grosso. Imagina um negócio desse. E ele conversando comigo, eu trocando algumas experiências, eu falo sobre algumas coisas, e ele, no meio da conversa, irmãos, preste atenção o que o cara faz. Tira o relógio dele e me entrega o relógio. Aí a primeira reação minha foi essa.
Amigo, não precisa isso. Não precisa. Você tem certeza? Você quer me entregar o teu relógio? Veja, não é por causa do valor do relógio. Mas aí quando ele fala assim, não, pastor, o Espírito Santo me mandou te entregar esse relógio. E eu não vou ficar com alguma coisa que Deus já mandou te entregar, não vou ficar. Na hora que ele me entrega, o Espírito Santo me leva lá em 2018, em Uberaba. Lembra o que o meu filho te falou? 5 anos. Está terminando hoje. Na hora que ele me entregou o relógio, era como se Deus tivesse assim, acabou o tempo. Acabou o tempo da sequidão. Deus tem um tempo. Deus tem um tempo de deserto para cada um de nós. Deus tem um tempo de provação para cada um de nós. Nada dura para sempre. Deus coloca provas às vezes na nossa vida, não para que a gente venha morrer, mas para que a gente seja aperfeiçoado nele. Confia no Senhor, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele está dizendo para nós essa noite que mesmo no meio do caminho da luta, mesmo na hora do sofrimento, da sequidão, reconhece o Senhor. E Ele, e olha a bênção, e Ele endireitará as tuas veredas. Mesmo que as tuas veredas estejam tortas, por causa de coisas que você fez de errado, se você reconhece o Senhor como seu único e suficiente Salvador, como Senhor da sua vida, o que é reconhecer Jesus como Senhor da minha vida? O que é reconhecer? É dizer que Ele é o único que tem o total comando de todos os atos da minha vida. Todos os atos. Isso é reconhecer o Senhor como o seu Salvador, o seu Senhor. Ele está dizendo, se você me reconhece dessa forma, né, reconhecer é dizer assim, Senhor, eu te honro, porque Tu és o meu Senhor. Eu não sei o que eu faria se Tu não fosse o meu Senhor. Eu não sei o que seria de mim, se eu estaria vivo hoje, se Tu não fosse o meu Senhor. Adonai é o meu Senhor, não preciso de nada. Você entende isso? Você entende isso realmente? Se Adonai é o meu Senhor, se Deus é o meu Senhor, se Ele é o dono verdadeiro da minha vida, se eu tenho a marca de Cristo em mim, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de nada. Nós é que dizemos, irmãos, eu preciso de dinheiro, eu preciso de fazer isso, de fazer aquilo. Eu preciso disso, preciso daquilo. A nossa fé precisa ser estimulada a tal ponto que eu entre nesse rio. Que eu entenda que existe um rio de Deus passando e eu às vezes estou fora do rio. Estou vendo pessoas sendo abençoadas dentro do rio. Estou vendo pessoas seguindo o curso da vida delas no rio de Deus. Mas eu estou do lado de fora. Mesmo estando dentro da igreja. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Tudo começa pela confiança. Tudo começa por não nos apoiar naquilo que nós achamos. No reconhecimento de que Deus é o Senhor de verdade da minha vida. E aí, se eu faço isso, eu posso esperar que Ele vai endireitar o que está torto em mim. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que eu sei que você é imperfeito. Eu sei que você às vezes não tem coisa nenhuma para me entregar. Eu sei. Mas a única coisa que Deus quer de você é, dai-me, filho meu, o teu coração. É o teu coração que Ele quer. Que muitas vezes está dividido. Quer uma coisa, uma hora, outra hora quer outra coisa, outra hora quer uma, sei lá. Não é assim o nosso coração? Senhor,
essa igreja está muito devagar. Aquele pastor é muito fraquinho. Eu preciso arrumar uma outra igreja. Uma igreja que pule, que grite, uma igreja que faça mais coisas. Eu preciso fazer isso. Confia no Senhor. Reconhece Ele. Sabe? Reconhecer o Senhor é dar honra a Ele. O apóstolo, quando vem aqui, a minha alegria, vou dar um exemplo de homem, né? A minha alegria é dizer, esse é o meu apóstolo. Esse é o pastor que está sobre nós, em quem eu confio. Sabe? Você imagina se eu faço isso com um apóstolo, que é um homem, como que eu não vou fazer isso com o meu Senhor? Senhor, o meu Senhor, dono da minha vida, o dono da sua vida, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui hoje. Você não sente a presença dEle. Você não está sentindo Ele aqui. Ele está aqui hoje, falando contigo, comigo. Ele está aqui hoje. E Ele está ouvindo essa palavra, e está olhando para o seu coração e está perguntando, você vai realmente me reconhecer em todos os teus caminhos? Se você fizer isso, eu tenho uma promessa para você. Eu vou endireitar aquilo que está torto em você. Ah, mas Senhor, tem algo na minha vida que é incurável, que é indireitável. A pergunta que o Senhor faz para você é a seguinte: existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa? Nada é impossível para Deus, porque nós servimos o Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível está aqui, irmão. O Deus do impossível está falando conosco. Não é possível que eu não sinta a presença dEle tão real aqui nesse lugar. Mas Ele está dizendo, não sejas sábio. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Muitas vezes a gente acha que sabe de alguma coisa, a gente olha para as situações, eu sei como resolver, eu posso, mas o Senhor está dizendo para nós, sabe nada, eu e você não sabemos nada, nós não sabemos se vamos estar vivos daqui a 5 minutos, pode ser que algum dia, em algum momento, mesmo eu estando pregando para vocês aqui, Deus fala assim, acabou, Emanuel. Pum. Quantas pessoas você viram já? Eu vi vários pastores assim. Pregando e de repente Deus leva. Acabou. Eu não sei quanto tempo. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui, mas eu preciso entender que o tempo que eu tiver aqui, eu não posso perder 1 minuto longe do meu Senhor. Eu não posso perder 1 minuto diante de Satanás. Eu não posso perder, irmão. Qual é a grande estratégia do diabo hoje? É que você não tenha tempo para Deus. É que você não pare 1 minuto para orar. É que você não pare 1 minuto para conversar com Ele. Essa é a grande estratégia. Porque se você não fizer isso, você vai estar gastando tempo com outras coisas que não é de Deus. É verdade, essa é a verdade. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse provérbio aqui foi escrito por Salomão. E ele, um pouquinho antes, ele vai dizer, no capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha só o que ele diz nesse capítulo, vamos ler lá desde o início. Capítulo 1, versículo 1 diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada,
para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios, ele vai dizer como que eu consigo isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, para eu conseguir isso tudo aqui na minha vida, né? Aprender a viver de maneira inteligente, aprender a viver de maneira disciplinada, entender os ensinos que produzem sabedoria, desenvolver um caráter correto, perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para ter prudência. A única coisa que eu preciso ter para ter essas coisas todas é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento. Se eu temo ao Senhor de verdade, como diz as Escrituras, eu estou iniciando no caminho da sabedoria. Por isso que Salomão, ele foi considerado um homem mais sábio de que existiu na face da terra. Porque ele teve temor ao Senhor. Porque ele sabia que quem definia tudo na vida dele era o Senhor. Mas eu queria falar com vocês outras coisas. Quando a gente entende que essas características que nós lemos aqui no capítulo 3 vão modificar a nossa vida, quando você olha para o capítulo 3 inteiro, você vai ver algumas características que eu e você deveríamos ter. Então eu tirei aqui até vi de uma pregação de um rapaz lá, que eu não sei o nome dele. Não sei o nome dele. Não tinha o nome dele. Eu estava meditando sobre isso e ele apareceu para mim, né? E ele estava falando assim, olha, do versículo 1 até o versículo 4, você vai ver a importância da benignidade, da fidelidade. Do versículo 5 ao 12, você vai ver a humildade e submissão. Do versículo 13 ao 26, você vai ver a importância da sabedoria, vai ser reiterada a importância da sabedoria. Do versículo 27 ao 30, você vai ver a importância de fazer o bem ao próximo. Do versículo 31 ao 35, a certeza de que o caminho de Deus é melhor. Então ele dividiu o capítulo 3 em 5 categorias. E aí ele falou assim, quando eu fui ler isso, eu fiquei assim, pensando, com quem Salomão estava aparecendo nessa hora? Com quem? Ele estava a cópia de Jesus. Porque Jesus foi humildade, Jesus foi submissão, Jesus foi benignidade, Jesus foi fidelidade, Jesus foi sabedoria, Jesus fez o bem ao próximo, ensinou a amar o próximo. Jesus foi aquele que ensinou que o caminho de Deus é o melhor. Todas as características do capítulo 3, eles apontam para Jesus. E o que Jesus nos ensinou? Jesus, em Mateus, capítulo 22, 37 ao 39, o que ele diz? Não bota não, Mar. Só para ver se a gente sabe. O que diz Mateus 22, do 37 ao 39? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não foi o que Jesus ensinou? O que a gente acabou de ler aqui, tudo isso, Jesus ensinou em 2 versículos. Ele nos mostrou que eu preciso de Deus em todos os momentos. Uma vez chegaram perto de Jesus e disseram assim, bom mestre. Bom mestre.
Jesus já quebra a cara e fala assim: por que você diz que eu sou bom? Só existe um que é bom, que é Deus. Jesus, ele diz para nós que a humildade e a submissão a Deus é algo que vai ser um caminho para eu chegar à eternidade. Humildade e submissão. E aqui, nas palavras de Salomão, ele está dizendo: olha, se você temer ao Senhor e apartar-se do mal, isso constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Você sabia que tem maldições que entram dentro de nós e se alojam dentro dos nossos ossos? A maldição que às vezes a gente ama, sem às vezes perceber, ela vai entrar dentro dos nossos ossos, às vezes, dentro do tutano dos ossos. Eu te pergunto, como é que se tira um negócio desse? Como que tira? Dentro do núcleo do osso, dentro do tutano do osso. Como tira isso? A Bíblia fala assim: e amou a maldição e que ela o apanhe. Nós é que amamos, irmãos. Deus está dizendo: se você não se aparta do mal, se você não teme ao Senhor, se você não anda segundo os conselhos do Senhor, você está amando a maldição. Amando. E você está trazendo, sabe aquela... Antigamente, quando eles queriam torturar a pessoa até a morte, eles usavam umas caixas mortuárias, que a pessoa entrava e de outro lado tinha espetos. Então ele pegava a pessoa e ia comprimindo aquilo dentro daquela caixa até a pessoa morrer. Quando ele diz que amou a maldição e que ela o apanha, ele está falando exatamente isso. É como se você mesmo estivesse querendo entrar dentro daquela caixa mortuária e a maldição vai vindo. Maldição vai vindo, vai vindo. Até chegar a um ponto onde não tem mais como sair de lá. Ah, mas Deus é amor. Não é assim que eles falam? Deus é amor. Mas só que a gente esquece que Deus é justiça, Deus é juízo, Deus é misericórdia, Deus é várias coisas. Mas Ele também é justiça e juízo. A palavra de Deus diz que o trono dele está firmado sobre justiça e juízo. Dura é para nós cairmos na mão do Deus Todo-Poderoso. Ainda há tempo de nós entendermos isso. Deus, ele está dizendo para nós: ainda há tempo de você confiar no Senhor, de você se apartar do mal, porque se você fizer isso, Ele vai endireitar as tuas veredas, vai restaurar a tua saúde e vai trazer vigor para os teus ossos. Honra o Senhor com teus bens e as primícias de todos os teus rendimentos. Sou eu que estou falando isso aqui, irmãos? É o pastor Emanuel que está falando? Hã? Honra ao Senhor com todos os teus bens, com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Todos os teus rendimentos. No dia que eu fui pregar lá em Uberaba, que eu fui falar sobre oferta, eles achavam que eu ia falar alguma coisa só isso aqui, né? E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Aí eu disse assim uma coisa que eu vou falar de novo aqui para você. Muitas vezes você recebe o seu salário e dá o dízimo só do salário. Se você receber qualquer outra renda, você não dá nada. O Senhor está dizendo: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Ele está falando de dízimo, está falando de oferta e está falando de primícia. Dízimo te protege. Oferta te abençoa. Primícia te traz honra. Presta atenção. Dízimo te protege do devorador.
Oferta traz bênção para você. Primícia te honra. Não tem um trecho lá da palavra que diz assim: a quem honra, honra. Tem assim? O que ele está dizendo? Se você honra o Senhor com aquilo que Deus está te mandando fazer, primícia, os teus bens, dízimo, oferta, Ele vai honrá-lo também. Essa é a lógica do reino de Deus. Quem que ouviu isso hoje? Fala para mim. A gente quer negociar com Deus. Senhor, eu estou trazendo meu dízimo. E aí? Né? Só falta falar com Deus. E aí? Mas o Senhor está dizendo para nós, ó, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Lembra que nós começamos a conversa dizendo que nós confiamos no Senhor quando nós fazemos tudo aquilo que foi ensinado por Ele? 99% de obediência não é obediência. Nessas horas a gente não escuta nenhum amém, né? Pastor, eu sou 99% obediente. Você não é obediente. Eu faço 99% daquilo que Jesus me ensinou a fazer. Então você não obedece. Você vai escutar isso dos outros pastores? Fala para mim. Hã? Se você está dando 99%, irmão, fica como você está. Fica sentado no banco aí, está tudo certo. Você está trazendo o teu dinheiro para nós? Sabe quem sustenta essa obra aqui, irmão? Sabe? É o Espírito Santo. Não é o pastor. Não é ninguém que está aqui. Porque quem abriu essa porta aqui há 4, 5, não. Quantos anos? 6 anos atrás. Quem abriu essa porta 6 anos atrás, se ele quisesse ter fechado, ele já tinha fechado. Mas ele não fechou. Porque ele entende que aqui existe um povo que confia nele. Ele entende que existe um povo que reconhece ele, que anda nos seus caminhos. Que ele entende que existe um povo aqui que teme a ele de todo o seu coração. Que ele entende que existe um povo que honra ele com todos os seus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos. E aí, se eu faço isso, aí sim, eu vou chegar naquilo que eu estava querendo desde o início. E se encherão de fartura, com fartura, os teus celeiros, e assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Deus jamais vai abandonar um filho dele. Jamais. Deus jamais vai abandonar uma filha dele. Jamais ele vai fazer isso. Confia no Senhor, irmão. Ah, eu vou fazer. Não pensa não. Se você pensar, você não vai fazer. Amanhã eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, pagar não sei o que lá. Eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou pagar essas contas. Sabe o que você vai abrir? Brecha e porta escancarada para o devorador tocar nas suas finanças. Mas se você confiar no Senhor e não se apoiar no seu próprio entendimento, Deus vai derramar sobre vocês e sobre mim uma grande abastança, como ele diz lá. Malaquias 3:10. Está tudo interligado, entende? Não é pelo dinheiro. É se você confia. A prova não é que você vai trazer o dinheiro, você vai suprir as necessidades da igreja ou do pastor. Não é isso não. A prova é se você confia. Ao ponto de entregar aquilo que pode lhe fazer falta. Não vai fazer falta. Deus vai suprir as necessidades de cada um de nós. E se encherão com fartura os teus celeiros, e assim como transbordarão de vinho
os teus reservatórios. Jesus vai estar presente na sua vida todos os dias. E a alegria do Espírito Santo vai estar presente na sua vida todos os seus dias. Em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Nós sabemos, Pai, que somos pequenos, somos fracos. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes nós nos deixamos levar pelas astutas ciladas do diabo, Senhor. Muitas vezes, Pai, nós nos esquecemos de conferir na Tua palavra, Senhor, as Tuas promessas. Senhor, as Tuas promessas, elas nunca voltarão vazias, Senhor. Porque elas não foram feitas por homens comuns, elas não foram feitas por crianças, mas ela foi feita diretamente da Tua boca, Pai. E nós sabemos que quando Tu fala alguma coisa, Tu cumpre. E nós confiamos, Senhor, na Tua palavra cegamente, Senhor. Entregamos, Senhor, essa palavra hoje a Ti, Senhor, a todos que ouviram ou que ainda vão ouvir. Nós entregamos essa palavra para que Tu, Espírito Santo, ainda venha trabalhar dentro de nós. Para que essa palavra ela seja transformadora. Que ela venha nos transformar de dentro para fora, Senhor. Mudar, Senhor, tudo aquilo que em nós, às vezes, tem sido gerado contra a Tua vontade. Senhor, nós entendemos que existem armadilhas satânicas que são colocadas diante de nós. Porque muitas vezes, Senhor, o inimigo das nossas almas, ele sabe que nós somos Teus filhos e que temos direito às promessas que estão na Tua palavra, Senhor. E muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele coloca armadilhas, Senhor, situações, para que nós venhamos a nem chegar perto daquilo que Tu tem preparado para nós. Mas nós sabemos e falamos hoje aqui nessa noite, Pai, aquilo que Tu nos orientou a falar. Alertando o Teu povo e a Tua igreja, Senhor, para as grandes promessas que Tu tem ainda de pé, Senhor, para cada um de nós. E nós sabemos, Senhor, que essas promessas podem chegar até nós se nós permitirmos, Senhor, que as Tuas mudanças ocorram, Senhor, dentro de nós. Espírito Santo, nós clamamos por uma metanoia. Nós clamamos a Ti, Senhor, por uma mudança de mente, Senhor. Uma mudança de rumo. E nessa noite, Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes, Senhor, nós temos agido, Senhor, como inconsequentes. Nós temos agido, Senhor, fora das Tuas Escrituras. Mas hoje, Senhor, o Teu Santo Espírito tem falado conosco. Tem nos mostrado, Senhor, que nós precisamos acertar. Tem colocado dentro de nós o desejo de acertar, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Pai ama o Seu Filho e Ele também nos disciplina por causa disso. Nós sentimos o Teu amor aqui hoje, Pai. Nós entendemos que Tu és o Senhor e Salvador das nossas vidas. E muitas vezes, Senhor, Tu tem nos salvado de nós mesmos, Senhor. Tem nos tirado das garras do maligno, mas também tem nos tirado das nossas próprias garras, Senhor. Nessa noite é um dia desses, Senhor, onde o Teu Santo Espírito tem falado conosco e nos tirado, Senhor, desse lugar escuro, Senhor. Tem nos trazido para a Tua luz.
entendendo a tua palavra, entendendo quem tu és, sabendo, Senhor, que tu és o Senhor de todas as nossas coisas, Senhor. Não só da nossa própria vida, mas de nós mesmos, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que se temos alguma coisa, nós somente as temos porque tu, Senhor, decidiu nos dá-las. Essa noite, Senhor, é uma noite de salvação mais uma vez, onde tu tens trazido, Senhor, o entendimento para cada um de nós. Mas te pedimos, papai, que essa semente que foi lançada, ela possa encontrar um coração apto, um coração afofado pelo teu Santo Espírito. Que a semente que foi lançada, ela não tenha nenhuma dificuldade, Senhor, de penetrar no solo do nosso coração. Não permita, Senhor, que essa palavra, essa semente, ela fique por cima, Senhor, no superficial. Não permita que ela venha a ser arrebatada, Senhor, pelas aves de rapina. Não permita, Senhor, que os espinhos venham a abafar essa semente, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, olha para cada coração aqui nessa noite, Pai, vem com aquele trator de arar a terra e começa a arar o nosso coração, Senhor, a fim de que a semente do Teu Santo Espírito ela possa penetrar bem profundo, Senhor, e que no tempo certo, Senhor, ela venha frutificar, ela venha crescer, ela venha florescer e ela venha dar frutos, Senhor, e frutos de arrependimento, Pai. Senhor, a tua igreja precisa da tua graça, da tua misericórdia, mas nós precisamos também da tua justiça, nós precisamos do teu juízo, nós precisamos da tua ação, do teu Santo Espírito, da justiça do teu Santo Espírito, Senhor, porque nós sabemos que nós não temos nenhuma condição, Senhor, de nos defendermos, Senhor. Nós não temos, Senhor. Espírito Santo, vem como aquele protetor, aquele que venha nos revestir, Senhor, com toda a armadura de Deus, Senhor. Senhor, vem nos protegendo desde o alto da cabeça até a planta dos pés, desde a pele até o interior dos ossos, Senhor. Senhor, livra a tua igreja da ação do maligno, Senhor. Senhor, nos lembramos daqueles que nós estamos orando, Senhor. Livra cada um do seu cativeiro, Senhor. Deus, em nome de Jesus, essas pessoas precisam de Ti, Senhor. Olha para cada uma delas, Deus. Senhor, tira das garras do diabo, Senhor. Senhor, olha, mesmo que elas não estejam olhando para Ti agora, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Nós somos pequenos e falhos, Senhor, mas nós invocamos aquele que é perfeito, aquele que pode todas as coisas, Senhor. Nós te invocamos nessa hora, Senhor. Nós invocamos o Pai, nós invocamos o Filho e nós invocamos o Espírito Santo de Deus. A Trindade, a Triunidade. Nós pedimos a vocês que tenham misericórdia de nós e deem ordem aos teus anjos a nosso respeito, Senhor. Envia os teus anjos de grandeza maior no lar de todos aqueles que nós temos orado, Senhor. Cuida deles, Senhor, não deixa que Satanás venha arrebatá-los, Senhor. Mas em nome de Jesus, traga-os de volta para o aprisco, Pai. Para que eles sejam tratados, curados, para que eles sejam salvos, libertos, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nos colocar na brecha por eles, Senhor. Nós queremos te pedir que tu venha fortalecer a cada um dessa igreja, Deus. Cada pessoa que faz parte desse ministério, Senhor, que eles sejam agora alcançados pelo teu Santo Espírito, Deus. Que tudo aquilo que Satanás tentou colocar na vida deles,
E se algum dia conseguiu, Espírito Santo, nós te pedimos que tu venha desfazer todas as obras do maligno. Porque a tua palavra diz, Senhor, que elas não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós invocamos o dono dessa igreja. Nós invocamos o Senhor, o bom pastor, para que Ele, Senhor, que o Senhor Jesus, Ele venha, Senhor, sobre nós agora. Senhor, coloca a Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor. Que haja, Senhor, o Teu mover sobrenatural, não só aqui agora, mas lá fora, onde essas pessoas estão, Senhor. Senhor, alcança elas aonde elas estão agora, Senhor. Senhor, arranca as algemas, Senhor, que estão agora sobre elas e traz, Senhor, cada uma delas para o aprisco novamente, Senhor. Espírito Santo, nós clamamos também por aqueles que nós ainda nem conhecemos, Senhor. Mas que Tu já os conheces, já sabe que o lugar deles é aqui, Senhor. Pai, mais uma vez eu te peço que Tu dê ordem aos Teus anjos de grandeza maior para estarem indo nessas pessoas, Senhor. Tocando em seus corações para que eles sejam, Senhor, guiados até esse lugar. E que Tu prepares, Senhor, a Tua igreja, o corpo da Tua igreja, Senhor, para estar trabalhando em favor dessas pessoas quando elas chegarem aqui, Senhor. Não deixa, Senhor Deus amado, nenhuma dessas pessoas sem o auxílio, Espírito Santo. Nós te pedimos, Espírito Santo, que Tu venha realizar todas as obras, Senhor, nessas pessoas. E que Tu venha nos ensinar todas as coisas, como nós devemos agir, como tratar, como ensinar. Senhor, que Tu venha despertar dentro de nós o amor por essas pessoas, Senhor. Não deixa, Senhor Deus amado, que nós venhamos nos acostumar, Senhor, com a falta delas, mas que nós venhamos sentir falta, Senhor, dessas pessoas também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos faz, Senhor Deus amado, nos importarmos com elas, como se elas já fossem desse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que esse lugar seja um lugar de refúgio, um lugar de encontro contigo, um lugar onde a Tua presença é real, onde o Teu Espírito Santo tem liberdade de operar. Espírito Santo, realiza os milagres necessários aqui, Senhor. Quebra as obras do maligno, Senhor, se for preciso, Pai. E em nome de Jesus, nos faz de novo, Senhor. Como vasos, Senhor, na mão do oleiro, Senhor, nós queremos ser. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda na nossa fraqueza, Pai. Essa noite, Senhor, nós chegamos diante de Ti, entendendo, Senhor, que nós precisamos confiar, em Ti de todo o nosso coração, Senhor. Não nos deixa mais, Senhor, confiarmos somente pela metade, Senhor. Mas em nome de Jesus, toma as nossas vidas, Senhor, nas mãos e nos faz andar em segurança contigo, Senhor. Te louvamos, Senhor, te bendizemos na beleza da Tua santidade, Pai. Te adoramos, Senhor, nesse lugar, porque só Tu, Senhor, és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, Pai. Nada que vem de nós, Senhor, é bom, mas quando o Teu Espírito toma as nossas vidas, Senhor, nós conseguimos realizar coisas que nós jamais conseguiríamos, Senhor. Então usa as nossas vidas, Senhor, mesmo imperfeitos como nós somos. Nos usa, Senhor, para a Tua glória, Senhor, nesse lugar. Nos usa, Senhor, para a Tua honra, Senhor, nesse lugar. E não só nesse lugar, nos usa fora também, Senhor. Nos ensina a andar em submissão, Senhor. Nos ensina a andar em obediência, Deus. Nos ensina, Senhor, a nos dobrarmos diante da Tua vontade em todo o tempo, Senhor. Te pedimos isso, Pai, sabendo que Tu és o único
que pode fazer isso por nós. Nenhum outro homem pode fazer, ninguém pode fazer. Só Tu pode, Senhor, transformar a nossa natureza em algo que seja divino, Senhor. Te louvamos nessa noite, Pai, na beleza da Tua santidade. Te adoramos, Senhor, diante do Teu altar, Senhor. Nos dobramos diante do Teu poder e nos colocamos, Senhor, debaixo das Tuas mãos. É o que nós te pedimos, Pai, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você seja uma bênção de verdade na presença do Senhor, que Ele possa falar contigo em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.